Olá, seja bem-vindo a mais um programa semanal de perguntas e respostas que nós temos aqui no canal. Se você quiser participar, não deixe de enviar as suas perguntas na quinta-feira, quando abrimos a caixinha lá no nosso canal no Instagram, @LeandroRuschel. Antes de responder as perguntas que nós recebemos, alguns avisos importantes. Agora, no dia 22 de janeiro, nós teremos uma Masterclass gratuita sobre como você pode proteger o seu patrimônio investindo no mundo, através aqui dos Estados Unidos. Eu desenvolvo esse trabalho há mais de uma década, na verdade, opero no mercado há um quarto de século e quero, ensinar para você como proteger o seu patrimônio dessas intempéries brasileiras, dessas incertezas produzidas por um cenário político, econômico, social muito complicado no Brasil. E por outro lado, a gente tem uma perspectiva bastante positiva aqui nos Estados Unidos. Então, se você está interessado, não deixe de fazer o seu cadastro aqui no link que acompanha o vídeo para acompanhar gratuitamente essa Masterclass. Te vejo lá. Você acha que o Alexandre tem coragem de banir Instagram e Facebook? Esse foi o fato mais marcante dos últimos anos. Porque uma coisa é a rede social Twitter, o X, que tem um perfil mais de discussão política, mais elitizada, mas não é uma rede social das massas, A rede social das massas hoje no mundo é Facebook, é Instagram, é WhatsApp. Claro que tem também o Google, principalmente com o YouTube. E o Google é outra conversa, mas é uma rede gigantesca, são 3 bilhões de pessoas que utilizam essa rede, a maior parte da população brasileira, Quase todo mundo usa pelo menos um desses serviços que eu mencionei. Então o fato do Mark Zuckerberg, o fundador e CEO dessas redes, vir a público anunciar que todo esse sistema de censura que a esquerda montou nos últimos anos através de agências de fact-checking e através de pressão estatal pela censura, no Brasil, o executivo, o judiciário, pressionando para cada vez mais censura, o fato do Mark Zuckerberg ter anunciado que não vai mais concordar com isso e vai reverter uma série de políticas de censura, é talvez o dado político, a notícia política, o fato político mais importante das últimas décadas, porque isso muda todo o jogo. Desde antes dessa perseguição dos inquéritos, a direita brasileira, a direita nos Estados Unidos, a direita no mundo inteiro tem sido perseguida por esse pessoal. E agora isso aparentemente está mudando. Então vai ser bem interessante acompanhar essa disputa. A gente já vê esse pessoal todo indignadíssimo, Reunião de emergência do governo, porque eles sabem que sem a censura das redes fica muito difícil a situação deles. As pessoas vão cada vez mais conseguir expor toda a incompetência, todos os malfeitos deste desgoverno, deste regime, na verdade, não dá nem para chamar de governo. E eu acho bem mais difícil para o sistema banir Facebook, Instagram e WhatsApp do que foi com X. E eles sabem que eles estão numa sinuca de bico, Porque imagine a revolta popular se o Instagram é banido. Por outro lado, se eles não fazem nada, justamente as pessoas vão ficar mais livres para criticar, para expor esse governo, e também vai haver uma falta de capacidade de manter a situação sob controle. Então, é uma situação perde-perde para o regime brasileiro e para os regimes autoritários ao redor do mundo. 2 perguntas aqui. Quais medidas que o governo Trump pode usar para conter os abusos do Supremo? Sendo franco e realista, você acha que o Brasil irá melhorar quanto ao Supremo, à esquerda, mesmo com Trump? Bom, a primeira medida que foi anunciada não é nem do Trump, mas é decorrência natural da eleição do Trump, que foi o anúncio de um nível maior de liberdade nas redes pelo Mark Zuckerberg, por exemplo. Isso tem um efeito profundo e direto, tanto é que o regime brasileiro já acusou o golpe. Mas tem várias outras medidas que podem ser adotadas, como pressão diplomática, como utilizar todo o aparato, todo o poderio americano para pressionar autoridades, não só brasileiras, mas ao redor do mundo, que operem contra o sistema americano, que é baseado no império da lei, no livre mercado, e basicamente há uma espécie de guerra fria no mundo hoje. Você tem um alinhamento com potências totalitárias, como a China, como a Rússia. Você tem os Estados Unidos,
que voltam a ser um farol da liberdade com o Trump, e você tem no meio do caminho a União Europeia, que tem elementos, né, de liberdade, especialmente de mercado, mas tem cada vez mais elementos de autoritarismo político. E aí, obviamente, que para os Estados Unidos, ou você está na coluna dos aliados, ou você está na coluna dos inimigos. E o desgoverno Lula está cada vez mais levando o Brasil para a coluna dos inimigos, não só dos Estados Unidos, mas do Ocidente, né, dos valores ocidentais, se alinhando à China, se alinhando a países como o Irã, né? Então, eu creio que há sim o interesse de Trump em colocar uma pressão para que o Brasil volte a se alinhar ao modelo americano, e isso pode ser feito de várias formas. Agora, se isso vai resolver a questão brasileira? Não. Por si só, não, né? Vai depender de uma organização interna do Brasil para que, de fato, a gente possa voltar a ter um regime minimamente livre, minimamente decente. O que exatamente o governo poderá fazer ao constatar movimentação financeira acima da renda declarada? Ora, o governo, através da Receita Federal, pode abrir uma investigação para identificar se há algum imposto devido e cobrar esse imposto. Obviamente que eles começam daqueles que têm mais imposto a pagar para aqueles que têm menos, mas o grande problema é que a automação oferecida pela tecnologia hoje em dia deixa esse processo muito mais eficiente. Então existem meios para a Receita utilizar de forma cada vez mais eficiente essa tecnologia para cobrar mesmo valores menores, né? Então, se tem uma coisa que funciona no Brasil, é a Receita Federal, né? O resto não funciona, mas a Receita funciona. O que os Estados Unidos podem fazer a respeito da Venezuela? Qual a probabilidade de uma ação militar? Olha, nós já tivemos, né, um primeiro indício mesmo aqui nos estertores do governo Biden. Nos últimos dias se aumentou as recompensas no caso de informações contra a cúpula do governo, tem outras medidas contra pessoas, né, sanções específicas contra pessoas, mas eu não vejo neste momento uma possibilidade de uma ação militar. Vai ser interessante de ver, porque o Trump teve muito apoio de venezuelanos, de cubanos. Há uma base cada vez mais forte de apoio desses latinos que fugiram do totalitarismo na América Latina, principalmente da Venezuela, agora também da Colômbia, de outros países, né, de Honduras, enfim. Vai ser interessante acompanhar. Não descarto a possibilidade de uma ação militar, mas não me parece que está no horizonte próximo. Vamos ver o que Trump fará, né? De fato, ele parece ter uma postura bem mais agressiva em termos de política externa do que no primeiro mandato. Seria algo bem interessante nós termos a liberação, né, do povo venezuelano. Porém, o tabuleiro é complexo. Existe uma influência muito grande de China e da Rússia sobre a Venezuela hoje, e eventualmente uma ação militar americana na Venezuela poderia abrir espaço, por exemplo, uma ação militar chinesa em Taiwan, né? Porque a China pode dizer, olha, se vocês atuam em países que nós temos relação, influência de forma mais agressiva, nós também podemos atuar, né, de maneira militar mais agressiva na nossa esfera de influência aqui próximo de casa. Então, acho que isso faz parte aí do cálculo geopolítico por parte dos americanos. O senhor acha mesmo que a CIA está por trás de Alexandre de Moraes? Mike Pence fala que tudo começou em 2018, quando Bolsonaro foi eleito. Em 2018, Trump era o presidente dos Estados Unidos. Ele, que se diz amigo de Bolsonaro, sabia e não fez nada? O senhor acha que alguma coisa poderá ser feita com o Trump de volta? Bom, então vamos lá, né? Não é exatamente assim, a CIA, né, está por trás de Alexandre de Moraes. Eu acho que não é isso que acontece dessa forma que você apresentou. Mas vale a pena a gente desmembrar, porque a situação é mais complexa, né? O cenário político é muito mais complexo, o balanço de forças é muito mais complexo. O que o Mike Pence coloca é que, especialmente a partir de Brexit, a partir de Trump, esse establishment americano, também chamado de Deep State, aquelas agências de 3 letras, você citou CIA, mas tem várias, né? Aquelas pessoas que estão por trás do governo, que não aparecem, que estão nos bastidores e que efetivamente têm o poder, né? Toda a burocracia, percebeu que esse movimento de direita, capitaneado por figuras como Trump, como Bolsonaro, representava uma ameaça à consolidação do seu poder, porque o globalismo nada mais é do que a consolidação do poder, a concentração do poder nas mãos de uma elite autoritária, né? E aí nós tivemos
a montagem dessa estrutura de censura, de repressão, especialmente no ambiente virtual. E no Brasil, isso foi muito além, porque não foi apenas o executivo fazendo pressão para censurar pessoas, mas se montou uma estrutura de repressão policial. E o que o Mike Pence fala é que parte dessa estrutura contou com o apoio do Estado americano, né, através do Departamento de Estado, através do FBI, através de CIA, que repassou uma certa tecnologia e influenciou nessa direção. Mas não dá para dizer que eles estão por trás, né? Eles apenas auxiliaram e foram determinantes. Agora, você pode dizer, tá, mas por que isso aconteceu em 2018 quando o Trump era presidente? Novamente, porque uma coisa é o executivo, especialmente o cabeça, né, do executivo presidente, outra coisa é toda a estrutura de poder. Aqui no Brasil, nós não observamos todos os tentáculos daquele inquérito das fake news, uma nova estrutura, né, de repressão que foi criada, crescer durante o governo Bolsonaro. Então, se você é governador, não quer dizer que você controla toda a estrutura, ao contrário, né, o próprio Trump foi perseguido por essa estrutura. Nós tivemos inquéritos especiais contra o Trump, utilizando aquela fake news, né, do conluio russo, por exemplo. Ele chegou a ser impedido na Câmara dos Deputados, só não foi retirado do cargo porque esse processo foi barrado no Senado. Então, não é tão simples, mas é um fator importante, né? Os Estados Unidos, a sua estrutura de poder, ou pelo menos parte dessa estrutura, foi utilizada em escala global para levar à frente esse projeto totalitário. Então, o Trump ele tem que lidar com inimigos internos, essa estrutura, né, do Deep State, que ele não conseguiu bloquear, que ele não conseguiu neutralizar durante o primeiro mandato. Vamos ver se ele consegue agora no segundo mandato. E lidar com os inimigos externos declarados, né? Desde aqueles mais óbvios, como China, como Rússia, e passando pela própria União Europeia, que hoje é uma estrutura autoritária. Não é uma tarefa simples. Agora, é muito mais fácil você ter a possibilidade de lidar com isso no Brasil, tendo na Casa Branca um governo que agora também está mais consciente de tudo isso e favorável, né, às liberdades básicas, do que você ter um aliado dos nossos oponentes, dos nossos opositores, que basicamente é o governo Biden. Então, sim, eu acho que o Trump pode fazer muita coisa, e a gente já viu isso através da declaração do Mark Zuckerberg de aumentar o nível de liberdade nas suas redes. Se Trump não fosse presidente, isso não estaria acontecendo, só para dar um exemplo. Voltando em 2026, deveríamos ter uma postura radical ou jogar novamente dentro das quatro linhas? Creio que há uma perspectiva equivocada sobre jogar dentro ou fora das quatro linhas. O que aconteceu no Brasil há muito tempo foi justamente o não respeito às quatro linhas. E as quatro linhas, né, se referindo à Constituição, às leis, já permitem que sejam feitas ações para manter, né, o Estado de Direito, para manter a democracia, para manter a ordem. É isso que talvez não seja compreendido. O que aconteceu foi não seguir as quatro linhas, foi deixar que os adversários, os opositores, os inimigos do Brasil, os inimigos da sociedade, pudessem pintar e bordar completamente fora das quatro linhas. Então, não é necessário fazer nada radical. Quem fez algo radical foi eles. Me parece que é bastante radical você anular condenações no âmbito do maior esquema de corrupção da história, do projeto totalitário de poder, né? A corrupção talvez nem seja o pior dos aspectos, e colocar um sujeito que estava até bem pouco tempo na cadeia de volta à presidência, promovendo censura, perseguição, rasgando o direito de defesa, rasgando o devido processo legal, né? Isso sim é radical. A cada dia eu sinto vergonha desse país. Eu não faço mal a ninguém e vejo muita injustiça e corrupção. Bom, bem-vindo ao time. Eu creio que esse é o sentimento em voga para todo brasileiro do bem, para todo brasileiro honesto, que acredito ser uma maioria, né, do país. É por isso que eu deixei o Brasil.
Primeiro, por uma questão de segurança. Não é civilizado, você não consegue viver de fato se você tem medo a todo momento de sair da rua, que você pode sofrer algum tipo de violência, né? Como quase todo brasileiro já sofreu algumas vezes. Então esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que sempre me incomodou muito ter que fazer certas coisas no Brasil para conseguir sobreviver, como um negócio, por exemplo, né? A corrupção já é endêmica. Está em todos os lugares, não só no setor público, mas também no meio privado. Então, é óbvio que qualquer pessoa com caráter, né, com escrúpulos, se sente muito mal no ambiente desses. O que precisa acontecer é essas pessoas se organizarem, se unirem para impor o império das leis, o Estado de Direito, né, impor um nível mais alto de civilização no Brasil. É isso que nós temos que fazer, né? Não é fácil, mas é a tarefa. Agora, esse sentimento é o sentimento de qualquer pessoa do bem em relação ao que se transformou o Brasil, né? O Brasil está entregue aos piores elementos que residem no país e a única coisa que qualquer pessoa decente pode fazer é lutar contra isso. Com o Trump, o mundo totalitário da esquerda se apequenará? Bom, o Trump tem que ser entendido como reflexo de uma percepção popular mais profunda. E a esquerda adotou certos cavalos de batalha que estão muito cansados. A estrutura totalitária que a esquerda montou está ruindo. Primeiro, essa estrutura de censura na internet começa a ruir quando o Mark Zuckerberg, que é dono das maiores redes do mundo, vai lá e diz que não vai mais fazer left-checking nas suas redes, que vai dar mais liberdade de expressão. Então, eles organizaram a estrutura de repressão como uma forma de controlar o fluxo de informações e isso parece não estar funcionando. E não está funcionando não só pela ação do Trump ou da direita, mas porque as pessoas perceberam que esse é um truque, né? Se você coloca um bando de extremistas de esquerda para dizer o que é verdade e o que é mentira, é óbvio que você vai ter propaganda política e controle e não, né, a informação verdadeira. Acho que até os isentões já perceberam isso, e mesmo o pessoal da esquerda, uma parte já percebeu também e não gosta. Em segundo lugar, você montar uma estratégia de poder através do identitarismo é algo que funciona num primeiro momento, mas começa uma autofagia num segundo momento. Eu digo que eu defendo as mulheres, mas eu também preciso proteger a comunidade trans. Aí eu coloco transexuais, né, eu coloco homens, basicamente, para competir com mulheres no esporte feminino. E aí, obviamente, que isso atinge o direito das mulheres. Ou você traz imigrantes de outras culturas para países ocidentais, esses imigrantes começam a assediar mulheres em massa, como acontece na Europa. Novamente, você tem um choque, né, identitário. A sociedade simplesmente não funciona quando você retira o mérito. Se você começa a colocar pilotos, né, de aviões escolhidos por cotas, em algum momento esses aviões começam a cair. Se você começa a colocar gestores de empresas, nível de gerência até, né, board, por conta de cotas, e não por conta do mérito, por conta da competência, independentemente de características pessoais, obviamente que essas empresas param de funcionar, né? E o governo funciona da mesma forma. Se você começa a colocar ministros, se você começa a colocar autoridades com base em cotas, a gestão começa a piorar. Então, me parece que muita gente já percebeu isso. Então, esses dois cavalos de batalha da esquerda, seja a censura, a repressão, seja o identitarismo, são duas estratégias falidas, em que eles estão perdendo a capacidade de concentrar poder com base nelas antes, né? Ou melhor colocando, depois que as pessoas já tenham percebido, já tenham uma consciência de que isso realmente é muito nefasto. E é isso que a gente está vendo no mundo. E é por isso que a esquerda está em colapso, né? Se eles vão conseguir usar a estrutura já montada para reverter esse cenário, é difícil dizer, mas o fato é que as coisas não estão dando conforme eles imaginaram. Lula sofrendo um impeachment e saindo do mandato. Qual seria a primeira coisa a se fazer no Brasil? Olha, infelizmente, eu não vejo isso como solução. Claro que sem Lula no poder seria excelente por uma série de motivos, até porque o PT, enfim, tem pouco poder hoje, a esquerda está muito perdida, né? Então o Lula acaba funcionando como o único líder aglutinador desses movimentos de esquerda, mas eu vejo que a estrutura de repressão no Brasil, de perseguição, né, aos conservadores ou qualquer ameaça à oligarquia política no poder, independe de Lula. Então o que a gente precisa fazer em primeiro lugar é dar um fim a essa
repressão. E essa repressão é representada por conta daquele inquérito das fake news, que foi muito mais que um inquérito, né? Basicamente, nós tivemos ali um ato institucional que legalizou a repressão política, a perseguição a quem critica os poderosos, né? É basicamente isso. Então, a primeira coisa que precisa ser feita no Brasil é isso. Talvez antes disso é você anistiar não é uma palavra boa, porque muitas daquelas pessoas que estão presas não cometeram qualquer crime, mas sim anular, né, essas condenações e acabar com esse império aí da perseguição, do fim do direito de defesa, do fim do devido processo legal. Esse deve ser o nosso principal objetivo. O resto vem na sequência. Simplesmente retirar um presidente e colocar outro, né? Sei lá, digamos que Lula saia por qualquer motivo, renuncie, tem um problema de saúde, e entra o Alckmin. Você acha efetivamente que mudaria alguma coisa em termos da repressão que nós estamos sofrendo? Não me parece ser o caso. Eu pago as minhas contas e de meus pais no Pix. Como não ser taxado? Existe uma solução? Bom, novamente, né? Não há uma taxa em cima do Pix. O que há é uma busca lá de longo prazo pela Receita Federal de extrair a última gota de sangue do contribuinte brasileiro. O sistema brasileiro é um sistema de escravidão. Nós temos pessoas trabalhando, né, sol a sol, para fazer frente aos custos de vida que são crescentes. E por que os custos de vida são crescentes? Porque a gente tem que justamente alimentar uma burocracia corrupta e ineficiente. É por isso que Brasília tem, de longe, a maior renda per capita do Brasil, né? Enquanto o resto do Brasil tem que alimentar lá, a capital tem que alimentar toda a estrutura burocrática extremamente ineficiente que nós temos. Então a resposta vai ficar cada vez mais difícil, especialmente enquanto nós tivermos esse tipo de mentalidade no governo. A mentalidade é a seguinte: não existe criação de riqueza. Essa é a mentalidade básica da esquerda. Não existe criação de riqueza. Existe uma opressão de pessoas que têm dinheiro contra aquelas que não têm. Então, o nosso propósito é retirar, expropriar o dinheiro das pessoas que têm algum dinheiro para dar para aquelas que não têm. Obviamente que essa é a desculpa, né? Porque o objetivo final de qualquer esquerdista é vampirizar o sistema para ele se dar bem. Ele quer justificar a sua existência e no final das contas o que acontece é que ele vai taxando, vai oprimindo, aí sim o sistema, cada vez pessoas mais pobres, né? Então a primeira coisa que você deve fazer se você quiser pagar menos impostos é se opor a essa mentalidade, se opor a esse governo ou a esse tipo de governo. De outra forma, você será cada vez mais taxado, você será cada vez mais explorado, né? O que nós temos é um avanço sem precedentes, não só a questão de tributação, mas também a questão de privacidade. Esse pessoal tem uma mentalidade totalitária. Eu já vi agentes aí desse governo querendo acabar até mesmo com o dinheiro físico para controlar completamente as transações, assim como acontece em países como a China. Então não há muito como fugir dessa sanha, a não ser que a gente mude a mentalidade desse governo e dos governos de esquerda, tirando esse pessoal do poder e colocando pessoas que de fato defendam a liberdade, a livre iniciativa, menos governo, menos imposto, mais iniciativa individual, mais empreendedorismo. É a única forma de mudar esse cenário. É possível uma aliança Trump, Milley, Bukele, Bolsonaro para frear a sanha comunista globalista? É preciso, para todo o movimento conservador, para todas as pessoas que estão efetivamente preocupadas com a onda totalitária que varre o mundo nos últimos anos, essa onda totalitária globalista, é preciso se concentrar naquilo que você consegue fazer através do seu esforço individual, né? Claro que o poder desde cima é determinante, as eleições são importantes, mas o mais importante é a união de milhões e milhões de pessoas no seu trabalho no dia a dia, que pode ser desenvolvido através, primeiro, do estudo. Você tem que entender o que está acontecendo, né, da conscientização e da sua atuação diante da sua família, da sua comunidade, dos seus negócios, da sua influência local. Eu creio que isso gera a base
para que esses movimentos liderados pelas pessoas que você apresentou possa de fato fazer alguma diferença. É isso que faz a diferença aqui nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos não se transformaram num regime autoritário, como por exemplo aconteceu lá na União Europeia e já aconteceu de maneira mais profunda no Brasil. Existe um exército de milhões de pessoas que se organizam a nível local, que fazem o trabalho de formiguinha para criar uma base para que os movimentos possam, de fato, criar as mudanças necessárias para impedir que a gente perca as nossas liberdades, né? Então, sim, né, os movimentos podem fazer diferença, esses nomes que você falou podem fazer diferença, apesar de no Brasil a coisa estar mais complicada, mas a nossa concentração deve ser no nosso trabalho individual, na conexão, né, com outras pessoas. Você tem falado sobre isso com seus familiares, com seus amigos, você tem falado sobre isso na Associação de Pais e Mestres da sua escola, você tem atuado na sua Câmara de Vereadores, na sua cidade, nas associações comerciais, nas associações profissionais, você tem falado sobre isso na internet, você tem se organizado com outras pessoas que pensam como você para fazer alguma diferença. Isso sim pode, na soma dos esforços, ser, né, o fator decisivo para que a gente consiga impedir esse movimento totalitário em escala global. Você acredita que Trump pode anexar Groenlândia e o Canal do Panamá como território dos Estados Unidos? Não, eu não acredito que vai haver alguma anexação utilizando invasão, né, militar, coisa do tipo. O que eu vejo é que o Trump percebeu que o mundo está basicamente já numa espécie de terceira guerra mundial e ele precisa ter músculos, né? Ele precisa ter território, ele precisa ter aliados, ele precisa ter controle maior da situação para lidar com os seus inimigos. E eu vejo que faz parte do ponto de vista estratégico esses movimentos, mas não me parece que isso acontecerá de uma forma agressiva. Eu creio que o Trump larga, né, a notícia, larga a informação e vai acabar buscando uma negociação para se aproximar desses objetivos. Inclusive, né, você não mencionou a questão do Canadá, que ele chamou de 51º estado. Né? Não me parece que seja factível uma anexação do Canadá, mas obviamente que Canadá e Estados Unidos deveriam se aproximar, estão no mesmo continente, têm interesses em comum, têm uma cultura muito parecida e o Canadá está com problemas sérios, né? Então, talvez percebendo essa fragilidade do Canadá, o Trump já opera para alinhar, né, os interesses do Canadá aos interesses americanos. Então, me parece que esse é o caso. Você acredita que estamos perto de um crash no S&P 500 e Nasdaq? Olha, o fato é que o mercado americano está aí expandindo, né, os valores das ações há muito tempo. Nós não temos nenhuma correção significativa, para falar a verdade, desde 2009. Então, a gente percebe valores esticados, a gente percebe a possibilidade de alguma correção. Por outro lado, nós temos um momento novo com a eleição de Trump e com a expectativa de um choque liberal, né? Corte de impostos, diminuição da regulação. A geopolítica também favorece muito os Estados Unidos, então há um fluxo crescente de recursos aqui para a América. Então, tudo isso gera um paradoxo, né? Por um lado, o mercado está caro, mas por outro lado, as perspectivas são bastante positivas, especialmente com essa mudança política. Eu creio que é possível que nós tenhamos alguma correção, mas se isso vai ser no formato de um crash em algum momento, ou se vai ser uma correção mais lenta, ou se nós ainda vamos ter um movimento de alta antes dessa correção, é difícil de responder, né? O timing é sempre muito complicado, mas de fato o mercado está bastante caro. É possível que a dívida americana, que já bate trilhões, seja quitada? Não creio que seja impossível, mas eu acho que não é exatamente esse o problema. O problema é o endividamento sair do controle, ou seja, você
ter déficits crescentes, a dívida aumenta e você começa a ter um serviço da dívida que é inviável. Os juros sobre a dívida engessam um orçamento e produzem aí um aumento dos gastos exponencial que, por sua vez, produzem mais inflação e acabam destruindo a economia. Já passamos algumas vezes por isso no Brasil. Qual é a grande vantagem americana em relação ao resto do mundo? Que os Estados Unidos imprimem a reserva global. Então, de uma certa forma, o sistema americano acaba sendo financiado pelo resto do mundo, né? O que está acontecendo é que os Estados Unidos, os governos aí sequenciais, estão abusando dessa vantagem e isso é profundamente preocupante. Então, o que precisa acontecer é o controle dessa dívida, ou seja, a busca pelo equilíbrio do orçamento. Isso pode acontecer de duas formas. Ou se controla os gastos, o que sempre é difícil politicamente, já que a maior parte desses gastos são de assistência social, e aí você mexe nisso, qualquer político que mexer perde as eleições, perde o poder. Ou você cria um nível de crescimento econômico através do aumento da produtividade que faça com que a receita seja maior, né? Através do crescimento da própria economia. E me parece que esse segundo caso é o desejo, é o objetivo de Donald Trump. Nós temos outros fatores que independem do governo, como, por exemplo, o aumento da produtividade por conta da tecnologia, como a inteligência artificial. Então, há a expectativa de que um surto de crescimento possa equalizar essa desfuncionalidade da dívida. Não é tão simples, né? Mais fácil falar do que fazer, mas é a possibilidade que eu vejo no momento. Eu, 56 anos, marido 60, patrimônio de 3 milhões de reais. Queremos sair do país. Com este valor é viável? Bom, 3 milhões de reais dá mais ou menos $500 milhão. É um colchão que pode promover essa mudança, mas sem dúvida, né, vocês ainda são jovens, têm bastante tempo de vida, não é o suficiente para simplesmente contar apenas com esse patrimônio para gerar a renda necessária para uma vida confortável, né? Então, para saber se é viável ou não, tem uma série de perguntas que devem ser respondidas. Primeiro, né, qual o país que você pensa em viver? Aqui nos Estados Unidos, né, esse valor não é tão grande. Segundo e mais importante, qual será a fonte do sustento, a fonte de renda que vocês terão após fazer essa mudança? Esse é o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo, né? Fazer uma movimentação sem um planejamento, especialmente no que diz respeito à fonte de renda. Existem várias oportunidades, existem várias possibilidades, mas isso deve ser pensado. Então, eu diria que sim, esse é um bom colchão, mas é preciso equalizar aí a questão da fonte de renda. Chegamos ao fim de mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Se você quiser participar, não deixe, né, de acompanhar aí a caixinha que nós abrimos nas quintas-feiras no nosso canal no Instagram, @LeandroRuschel. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.